Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos analisar Recife. O que será que está acontecendo com Recife, né? Uma cidade que sempre foi palco de muitas revoluções e que hoje está ficando famosa por as pessoas tomarem banho de esgoto, o famoso baile do ratão. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o tal baile do ratão, mas basicamente as pessoas tomam banho num córrego sujo, como se fosse realmente uma festa rave. Recife ela tem perdido a sua população. Se a gente for olhar aqui nos gráficos de 2000 no censo de 2010 para 2022, teve uma perda aí de 3%, é uma perda considerável da população. E algumas coisas acabam explicando o porquê. Primeiro que Recife, ela tem um saldo corrente total de 8 bilhões. É uma estrutura bem robusta, então ela tem dinheiro na cidade e ela vem aumentando. Quando a gente olha para o saldo corrente, ela não é uma cidade negativa, porém, ela tem um saldo em caixa de 82 milhões de reais, certo? Um saldo geral, que é o saldo de tudo que você gastou e tudo que você arrecadou. Eu tô dando uma olhada aqui porque eu tô acompanhando também nos gráficos. Porém, isso tem uma pegadinha e isso explica um pouco sobre a cidade de Recife para quem quer morar. E de onde que vem esse dinheiro de Recife? Bom, uma parte bem grande vem do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Que é? O dinheiro enviado lá por Brasília, que é 1,19, 1 bilhão e 19, 190 milhões. Receita enviada do ICMS e IPVA é de 1,34%, 1 bilhão e 340 milhões, e a receita própria de imposto é de 2 bilhões e quase 2 bilhões e 900. Então ela tem uma dependência de transferência corrente de 49%. Não é uma dependência tão grande que, né, a gente pode ver que tem cidades que dependem ali do governo da federação em torno de 60, 70%. Então, realmente, ela tem um repasse muito grande de Brasília, mas ela não é totalmente dependente porque ela tem uma receita muito grande. Porém, se a gente olhar esse gráfico, a gente vai ver uma receita de operação de crédito, que é o famoso empréstimo, de 1,16 bilhões no último ano. E aí começa a fazer sentido porque algumas coisas acontecem com o Recife, certo? Se a gente olhar aqui nos gráficos de 2021, você pode ver que ela deu um salto enorme entre ela solicitando empréstimo. Em 2022 cresceu, em 2023 deu um salto, mas 2024, curiosamente ano de eleição, ela pegou 1,16 bilhões de créditos de empréstimos e ninguém perguntou para você se você queria ou não. Então isso também é uma maneira de você fechar o caixa no azul, né? Dizer que você tem capacidade de receita. A receita com ISS, que é o Imposto sobre Serviço, é de 1,5 bilhão. Então isso mostra que é uma cidade que realmente ela tem bastante serviços, enquanto de IPTU, apesar de ser uma cidade também bastante turística, ela tem a metade, 712 milhões. E aqui é um dado curioso, aí eu quero conversar com você de que pretende morar ou que mora em Recife. A saúde primária, quando eu falo saúde primária, pessoal, muitas pessoas vêm, mas eu fui atendido super bem na cirurgia que eu fiz lá no hospital de Recife. Isso não é atendimento primário em saúde. Atendimento primário ele é o mais importante, ele é a base. São as UBS, o postinho de saúde, tá? Por quê? Porque além de você fazer o acompanhamento, ele também é o que vai fazer com que a sua saúde seja acompanhada. Se você tiver uma doença, é ali onde você vai fazer o acompanhamento. Se você precisa de um exame, é ali a porta de entrada, é o clínico geral, o médico da família que vai te encaminhar, é o pediatra. Então, para você fazer exames, entrar no sistema, você precisa do postinho. E o engraçado é que mostra que a pessoas cadastradas têm 1,069 milhão e pessoas com a capacidade teórica, a cidade ela tem uma capacidade teórica de 1.600 pessoas para serem atendidas. Então ela tem uma cobertura teórica de 100%
e uma cobertura real de 67%, o que significa que estão sobrando 3%. Isso é uma coisa interessante, porque se você está na sua cidade de Recife e você acha que a qualidade da saúde tá faltando vaga no postinho, saiba que tem mais gente ociosa do que realmente pessoa sendo atendida. Porque 67% de cobertura real, sendo que ela tem uma capacidade de 100%, mostra que quase 3% das vagas estão ociosas, né? Isso é importante. Por mais que você fale assim, ah, mas tem, como eu posso falar, convênio médico, 33% numa cidade, uma capital, que a gente vai ver que tem sérios problemas, ali no Nordeste, uma capital que ela não é rica, é muito alta. Então algum problema tá tendo. Qual? Eu não sei. Aí quem tem que explicar são as autoridades. Quando a gente vai para a qualidade do serviço, mostra até uma qualidade bem interessante. O que fica abaixo, ela tem uma nota regular. Se eu não me engano, acho que fica até melhor do que na capital de São Paulo. Só que aí ela tem o diabetes de 18%, 25% de hipertensão, o que acontece sempre na maioria das cidades que eu analiso aqui no canal. E o preventivo do colo do útero em mulheres, que é o Papa Nicolau, uma prevenção ali de câncer de colo do útero quando tratado. Isso em estágio inicial não dá grandes complicações, mas é um câncer bem agressivo, somente 23%. Então ela tá aqui, ó, laranjinha, de se preocupar. Ela tem um investimento de 2 bilhões e 100 em saúde, dá em torno de 1.320 por habitante, né? Então ela vem crescendo bastante. Se a saúde e o saneamento na sua cidade de Recife, elas não está chegando, saiba que o aumento é vertiginoso. Vamos falar sobre mercado de trabalho, né? Recife, a gente fez um vídeo falando um pouco sobre mostrando até em gráficos em calor a diferença de trabalho em certas regiões brasileiras. Recife ela tem uma quantidade de empregos formais de 683.500 trabalhadores e teve um aumento de 3,4% de um ano e outro. Isso é bem benéfico. Então ela tem uma densidade de emprego de 43,5. Como eu já expliquei para vocês, é o tanto de empregos formais dividido pelo número de moradores. 43 não é um valor ruim, né? A gente já analisou outras cidades dentro do Nordeste que tem números bem inferiores, 33, 34, 36%, mas por ser uma capital eu ainda acho um valor bem baixo. O salário mediano da cidade, o que é o salário mediano? É 50% de todos os trabalhadores quanto que eles ganham. Então o salário mediano fica ali em torno de 2.500. É um salário até que razoável, comparado às outras cidades que eu já analisei, porém 25% da população trabalhadora vive apenas com um salário, praticamente um salário. Um salário de 1.710, certo? A taxa de tempo médio de emprego são de 82 meses, 82 meses daí quase 7 anos, ou uma idade mediana de 40 e o salário mediano de quase 2 salários, 1,75. Mostra que Recife, apesar de outras capitais que a gente viu, não é uma cidade tão desigual, porque o salário médio, em termos de números, são 5 salários. O salário mediano é 1,75. A gente já viu aí uma diferença, às vezes, de 10, de 15, de 12, então isso não é uma cidade que tem uma diferença tão grande. Você que pensa em morar, você tem que saber que é o seguinte: existem 488 mil CLTs. Felipe, e a diferença, Fê, dessas outras, né? Então a gente vai analisar um pouquinho aqui, eu vou mostrar para vocês ao decorrer. A Recife, ela tem a sua maior capacidade de trabalho, a Administração Pública, Defesa e Seguridade Social. São funcionários públicos, né? Na administração, defesa e seguridade sociais. E são 173 mil trabalhadores. Ela paga um salário mediano
abaixo do que é pago ali ela paga um salário mediano ali de 6.436, e logo depois vem o comércio varejista com 62 mil vagas, pagando 1.700. Então a gente vê que o segundo setor entra muito naqueles 25% a menos que eu falei. Depois vem a atividade da saúde humana, educação, serviços de edifícios e atividades paisagísticas, geralmente a galera que trabalha dentro de prédios, serviço de agenciamento e locação de mão de obra, geralmente são terceirizados, serviço de escritório, apoio administrativo, pessoas do apoio administrativo, de limpeza, também tem 25 mil, também ganha em torno de 1.700, alimentação 1.600, e a gente vê a construção civil pagando um pouquinho mais, mas construção civil geralmente é bem baixo mesmo, 2.100. Bom, quando a gente olha para a administração pública, ela tem um salário mediano de 6.436. Ela paga acima da média brasileira e acima da média do estado. Comércio varejista, 1.700, paga um pouquinho acima da média do estado e abaixo da média brasileira. Atividade de saúde, ela paga mais ou menos a média ali do estado, porém abaixo da média brasileira. Então a gente vê que os salários, o maior salário é da administração, o resto fica ali entre 1.700 e 2.150. Qual que é o problema disso? Mostra que os salários em Recife não são, os setores não são salários de emprego, salários altos, tirando a administração, que a gente já vai falar, porque não é só a administração municipal. Vou mostrar isso para vocês também. E parece que a cidade ela meio que parou no tempo, dá essa impressão, porque você não vê setor de tecnologia, setor financeiro puxando o carro ali nas 10 maiores empregabilidades. Quando a gente vê a administração, ela é o primeiro no ranking da administração dentro do estado. A questão do salário no Brasil, ela fica na posição 40, tá? Ela dentro do estado, ela é a primeira. E no Brasil ela é a sexta cidade com maior administração pública. E aí a gente olha para o comércio varejista. Ela tem um salário quarto do estado, né? O ranking de salário é o quarto. Então de salário no Brasil ela fica na posição 2052, ou seja, paga pouco. Nós estamos falando de uma capital. E o tamanho dela dentro do estado de Pernambuco, ela é a primeira. E no ranking brasileiro, ela é a 10ª. E aqui você pode dar uma olhada também na questão dos rankings de salário, tanto comparando a nível no Brasil, a nível do... Você pode ver ó, que em ranking de tamanho, todos esses 10, eles são o que mais pagam. Né? Os que mais pagam, perdão, são os que em maior tamanho de proporção de empregabilidade, tá? E aí você pode ver aqui que eles são bem consideráveis dentro do cenário brasileiro, com uns salários bem abaixo do mercado. E aí a gente entra, qual que é a capacidade que Recife oferece para a sua população, né? Ela tem um esgoto e atividades relacionadas de 4,43, esse é o QL. Eu já expliquei que é o coeficiente de localização. Por exemplo, se você tem 1, significa que você é igual à média dos estados brasileiros. Significa que, em questão de esgoto e atividades relacionadas, eu acredito que deva ter algum polo químico, algum polo de tratamento na cidade que ela é quase 4,5 vezes maior do que a média da população brasileira. Atividades artísticas e criativas e espetáculos são de 2,67, transporte aéreo 2,4, atividade de vigilância e segurança e investigação 2,26. Então a gente vê que não são empregos de tecnologia. Então por isso que muitas vezes a pessoa ela se forma dentro de Recife, dentro de Pernambuco e vai procurar espaço em outros locais. E aí a gente entra, que a gente vai falar lá no vídeo sobre tubarões, que vocês vão entender por que eu estou fazendo essa conexão. A água encanada, faltam 16% da população receber água encanada. Esgoto encanado, 67%. Significa que 1/3 da população não tem coleta de esgoto, né?
O lixo, pelo menos, ele chega em praticamente 100% ali, 99% quase da população, mas a questão da coleta de esgoto, talvez isso explique porque tenha tanto baile do ratão, baile de esgoto dentro da cidade. E quando a gente olha para o aspecto político, o que me parece aqui é que a população de Recife, ela tá contente com a questão da administração pública. Por quê? Só teve 30% de renovação na Câmara, né? E aqui nós temos o prefeito João Gomes, ele está no segundo mandato. Antes ele também foi sucedido pelo mesmo partido, PSB, por Geraldo Júlio, não conheço. Não sei, não posso falar se a administração é boa ou ruim, mas dá para ver que o PSB tem ela manda bastante na cidade de Recife. Não sei se é um bom partido ou não. A gente sabe que tem diferenças entre o aspecto nacional e o aspecto municipal. Só dentro da cidade, praticamente metade das cadeiras são do PSB, teve 200, quase 300 mil votos, são 15. Depois vem o PL, PMDB, é o MDB, né, que é o de centro, PT com 2 cadeiras e o PV. PV eu nunca sei se faz parte do apoio, sabe, faz parte da base. E aí a gente vê praticamente 5 pessoas que são donos da cadeira. Donos da cadeira são, desde que a gente começou a analisar de 2012 para cima, que estão desde 2012, 2016, 2020, 2024. 10 no terceiro mandato e 2 no segundo mandato e apenas 11 novatos. Então mostra aí que o João Campos, é filho do Eduardo Campos, né? Que era candidato a presidente. Eu não sei como que era a questão dele com o Recife. Eu sei que ele era muito forte. E aí a gente vê uma folha de pagamento bem inchada com 4 bilhões e 100 milhões, quase 50% dela com despesa com folha de pagamento e encargos sociais, que são, na verdade, pensões, folhas de pagamento, aposentadorias. Então você vê uma folha aí comendo quase 50% de tudo que entra na cidade. E aí a gente vê que desde 2020 aqui, a cidade começou a pagar um valor muito alto e as despesas de encargos especiais. Para quem não sabe, não lembra, não acompanha o canal, nada mais é do que você pagar juros, pagar dívidas judiciais. Então ela tem um salto aqui e ela passa a quase 1 bilhão no último ano. Então você imagina esses empréstimos aí no colo de quem vai estourar. Se antes não estava pegando muito empréstimo, agora então... Bom, quando a gente entra na questão de concurso público, funcionários públicos têm em torno de 30 mil funcionários dentro da cidade, município, e ele paga para o concursado, pessoa que fez ali o concurso, 4.918. Já os comissionados são um salário de 5.174, não é um valor tão distante assim do concursado. A gente viu em cidades como Campinas, por exemplo, que é um valor bem mais alto do comissionado. O comissionado é aquele de livre nomeação. Então a gente vê que tem um valor ali bem próximo. Quantidade de municípios dentro do município são 21.904 concursados, tá? Quantidade de pessoas CLT da prefeitura, 1.635, e quantidade de funcionários temporários, 3.200. Bastante funcionário temporário, né? Tem que ver para onde vai esses cargos, né? A gente sabe o que acontece dentro da prefeitura. Já tem um vídeo que eu falo sobre a caixa preta das OS e dos contratos temporários. Dentro do município são 3.126 funcionários comissionados. Aí teria que fazer uma base aqui para saber se realmente isso é muito ou pouco. Um salário na Q3, que significa 75% ali, o máximo, né? 75% dos trabalhadores tem um salário ali no teto de 8.444, enquanto no geral, se a gente for pegar todos, desde os concursados, são 5.112, e dentro do setor privado são 2.810 reais, quantidade do emprego privado. E a gente vê que quantidade de vagas outros deve ser
um outro tipo de contratação, talvez PJ. A quantidade de vagas do governo federal é a maior, 146, e do estado 8 mil funcionários públicos. E aqui é interessante quando a gente fala em educação, a educação pública dentro do estado está abaixo. 5,5, enquanto do Brasil está 5,7. Só que aqui, se a gente for olhar, praticamente ele tem um... Deixa eu só dar um zoom aqui que eu não consigo ver. Só um minutinho. Deixa eu ver se dá para dar um zoom. Mas a gente vê aqui, ó, praticamente chegando a 7 do governo do estado. Enquanto a prefeitura tá 5, 4 e pouquinho. Não chega a 5? 5 pontos alguma coisa, é isso. Então a gente vê no primeiro ciclo do ensino fundamental o Estado sustentando, que geralmente é o contrário, sustentando a barra. Então mostra que as escolas públicas municipais são ruins. Alô, prefeito de Recife. Apesar de ter subido, aparentemente os seus dados no IDEB são péssimos. E aí aqui a gente já vai para o ensino fundamental final, praticamente em queda, né? Subiu a prefeitura e caiu, e aí o estado dá uma queda vertiginosa, praticamente 4,9 na cidade de Recife contra 4,7 no Brasil, é a média. E aí o ensino médio geralmente é do governo do estado, é um pouquinho acima da média brasileira, né? 4 na cidade, 4,1 na média do Brasil. Mesmo com um investimento de quase 2 bilhões, mostra que talvez não tenha muito resultado. A prefeitura ela tem gastado quase 656 milhões no último ano, quase 9% ali de tudo que é gasto só com a administração. Quando a gente fala administração é para funcionar, são papéis, são manutenção do carro, funcionários, na verdade são funcionários, né? Tudo que faz para a cidade girar, né? A prefeitura girar. A Câmara dos Vereadores, quase 250 milhões. E aí aqui a gente entra num paradoxo de Pernambuco. Pernambuco sofre, não que nem a Bahia, mas sofre bastante. A média de homicídios estimados no último relatório do IPEA com o IDEB é de 42,5 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto a cidade de Recife 38,5. A média brasileira é 23, que a gente sabe que já é muito alta. Então, assim, ela tá bem acima da média brasileira. Bem melhor do que várias cidades na Bahia. Um pouquinho abaixo de Pernambuco, mas mesmo assim é alta. E praticamente ela não se mexe, né? Se a gente for olhar aqui o gráfico, desde 2020, ela não subiu e nem desceu. E aí você pode falar assim, pô, mas a prefeitura podia estar fazendo alguma coisa, né? Sim, ela tá. Desde 2021 ela diminuiu o investimento em segurança e aí ela deu uma aumentadinha até no último ano do último relatório, que dá um valor aqui de 2,7 milhões. 2 milhões e 700 mil para uma cidade como Recife, que enfrenta problemas, que é uma cidade turística. Ah, mas a segurança é um dever do governo do estado. Não, é um dever de todos. Então você vê aqui que a prefeitura parece que não está muito aí. Qual é o diagnóstico que a gente faz sobre Recife? Bom, Recife não é uma das piores cidades, aparentemente. É uma cidade ruim para trabalhar no sentido de salários baixos. Não tem investido em polos tecnológicos de emprego, né, que é o que vai pagar, que é a geração. A gente vê muito mais trabalhadores no setor operacional e vivendo praticamente de a maior parte da administração pública. Boa parte ali, quase mais de 100 mil pessoas trabalhando no setor público, boa parte do governo federal, que paga melhor, mas a gente vê aí um salário bem discrepante, pagando muito mal em vários setores, sendo uma capital. Não é uma cidade que é tão baixo a questão do oportunidade de emprego, mas é uma cidade que sofre com esgoto. Ela sofre de uma falta de renovação política, e aí ela sofre também de uma falta de investimento sério na educação. Ao meu ver, eu acho que tem pontos bastante positivos, mas precisa crescer bastante. Quer ver mais informações sobre Recife? Eu vou deixar uma playlist aqui do lado para você ver
Te encontro lá, te vejo lá. Muito obrigado. Até lá.